Olha como o Bolsonaro é querido e olha como o público recebe ele. E ainda dizem que este é o ex mais querido do Brasil. Imagine o mais odiado. E dizem também que o Lula não pode sair na rua, que vai ser vaiado. Ah, me poupa, quem não pode sair na rua, Bolsonaro, é tu. Só sai na rua quando tá dentro do teu ambiente de segurança e de conforto. Porque se for pra rua real, onde as pessoas reais estão vivendo, passando, e não o curral onde o teu gado vive e passa, tu vai ver a recepção que o povo brasileiro dá pra ti. E só pra esclarecer, pra não ficar dúvidas, esse vídeo foi gravado ontem, dia 5 de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, no jogo do Vasco e do Fluminense. E ele não aguentou a pressão e saiu de lá. Porque não aguentou o carinho do público. Puxa a cadeira e se senta que o Correio das Boas Notícias acabou de chegar. A indústria nacional teve o maior crescimento nos últimos 15 anos no ano passado de 2024, onde ela cresceu 3,1%. Tudo isso fruto de um trabalho do presidente Lula, que não mediu esforços para fazer com que a indústria brasileira ela não só levantasse, mas ela ressuscitasse, porque as gestões anteriores do Bolsonaro e do Temer simplesmente foram péssimos para a indústria brasileira, porque eram gestões totalmente alinhadas aos interesses ocidentais que querem fazer do Brasil, que queriam fazer do Brasil um país exportador apenas de milho, soja e commodities. E o presidente Lula não, ele tem o plano de fazer do Brasil um país rico, próspero e industrializado, onde a maior parte da classe trabalhadora seja de classe média. E tudo isso só é possível se for investido na nossa indústria. E se não fosse a taxa de juros elevadíssima que o Campos Neto impôs ao Brasil, o nosso crescimento teria sido muito maior do que esse. E falando do Campos Neto, o presidente Lula falou hoje em entrevista a rádios que o dólar só subiu de maneira elevada no final do ano passado porque nós tínhamos um presidente do Banco Central irresponsável. O presidente do Banco Central, Campos Neto, durante os 2 anos que ele esteve sobre a gestão do governo Lula, ele só interferiu no dólar 2 vezes. Enquanto que no governo Bolsonaro ele interferiu 113 vezes. As interferências que tiveram de maior quantidade foi apenas no finalzinho do ano, os acréscimos do segundo tempo, que não dava mais para fazer nada. E a jornalista Miriam Leitão, especializada em economia, falou que aquela narrativa do mercado financeiro de que o dólar estava subindo era por conta do déficit fiscal das contas do governo público, do governo Lula. Ela disse que todo esse argumento fictício caiu por terra, porque hoje o dólar está bem mais em conta e as condições fiscais continuam as mesmas. Apesar do governo Lula ter conseguido zerar o déficit fiscal, mas essa diferença que nós conseguimos zerar para o que estava antes não é uma diferença tão exorbitante ao ponto de haver fuga de dólar do Brasil como nós tivemos em dezembro. Nos últimos dias a moeda americana já caiu para o valor de R$ 5,75, sendo que em dezembro ela chegou ao absurdo de R$ 6,28. Ou seja, não foi culpa do governo do dólar ter subido tanto, foi apenas especulação, manipulação de um mercado financeiro que não aceita um governo que cuida dos mais pobres e mais necessitados. É só isso. Tem mais notícia boa, meus amigos. O governo Lula ele vai reforçar a infraestrutura, tanto a rodovia como a ferrovia e a naval, para possibilitar qualidade nas nossas estradas, ferrovias e portos para o escoamento das mercadorias, para que nenhum problema de logística possa fazer com que os preços dos alimentos subam ainda mais. Essa notícia aqui é fenomenal. A Embraer, empresa que o Bolsonaro quase vendeu para os Estados Unidos, ela teve uma venda que ela bateu todo o recorde histórico dessa empresa. A empresa ela anunciou o pedido de jatos executivos da empresa americana Flexjet, que encomendou cerca de 200 aviões, num acordo, minha gente, avaliado em 7 bilhões de dólares. É a maior venda de aeronaves, de jatos, que a empresa Embraer já fez em toda a sua história. Por conta disso, as suas ações aumentaram 15%, saíram de R$5 e poucos centavos e hoje estão em R$ 66,37. Aqui é outra empresa que avançou bastante, graças ao governo Lula, que não mediu esforços
do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, para ajudar nas vendas dessa empresa. As montadoras de veículos tiveram o melhor mês de janeiro em vendas desde o ano de 2020. O governo Lula ampliou o prazo para empréstimos consignados do INSS. O prazo ele foi ampliado de 7 para 8 anos, semelhante aos prazos que são usados para empréstimos consignados de servidores públicos. E é isso, meus amigos. O governo Lula é assim, é notícia boa toda semana. Quando algum bolsonarista chegar para você reclamando do preço dos alimentos, por favor, mostre essa imagem para ele. Isso daqui é o gráfico mostrando o valor da inflação dos alimentos no governo Bolsonaro e o valor da inflação dos alimentos no governo Lula. Olha só a diferença. Em 2020, nós tivemos uma inflação de 14% ao ano. Você pode até questionar, mas Flávio, 2020 foi ano de pandemia. Tudo bem, mas olha só 2022, uma inflação de 11,64% ao ano. Sabe qual era o outro país que tinha no mundo todo uma inflação superior a 10% ao ano? Apenas a Turquia e o Brasil. Apenas. Agora, olha aqui a inflação dos alimentos do primeiro ano do governo Lula, quando ele baixou o preço dos combustíveis, mudando a política de preço da Petrobras, que o Bolsonaro nunca teve coragem de mudar. Tivemos a inflação de apenas 1,3% ao ano durante o primeiro ano do governo Lula. No segundo ano, que é 2024, que foi 2024, é que nós tivemos uma inflação um pouco maior de 7,69% por questões climáticas. Ou vocês esqueceram das enchentes no Rio Grande do Sul e das queimadas e incêndios no Sudeste e no Centro-Oeste. E ainda tem um grande detalhe, meus amigos. No governo Bolsonaro, em 2021, o salário mínimo custava apenas R$ 1.100 e o litro da gasolina custava R$ 7,90. Já em 2025, o salário mínimo do governo Lula custa R$ 1.518 e o litro da gasolina está por R$ 6,14. Ou seja, no governo Bolsonaro, com um salário mínimo, nós conseguíamos comprar 139 litros de gasolina. No governo Lula, com um salário mínimo, nós conseguimos comprar 247 litros de gasolina. E outra coisa, meus amigos, quem votou em Bolsonaro não tem direito de estar reclamando de preço de alimento, não. Porque nós tivemos a maior carestia durante o governo Bolsonaro e eles não davam um pio. Era tudo, ó, biquinho fechado. Aí agora simplesmente estão revoltados. E outra coisa, esses bolsonaristas políticos que estão reclamando da inflação do Lula, eles deveriam era criar vergonha na cara, porque todos eles votaram contra a isenção de impostos nessa reforma tributária que o governo Lula conseguiu aprovar. É um nível de cinismo tão grande, é descarado. Quem pode reclamar do preço dos alimentos somos nós que votamos no Lula, somos nós que na época do Bolsonaro reclamávamos do preço dos alimentos. Bolsominions não. E tem algumas coisas que a gente também tem que levar em consideração para comparar a inflação do Lula com a inflação do Bolsonaro. O Bolsonaro ele acabou no governo dele com os estoques reguladores do governo, os armazéns que armazenavam alimentos para quando subisse o preço dos alimentos eles pudessem colocar esses alimentos no mercado para baratear o preço deles. O Bolsonaro acabou. O Bolsonaro também passou 4 anos sem dar aumento real do salário mínimo, reajustou o salário mínimo somente pela inflação e não deu um centavo de aumento real. Durante o governo Bolsonaro nós tivemos um desemprego altíssimo e hoje nós estamos com a menor taxa de desemprego dos dados históricos que o Brasil tem. Só para concluir, vamos falar sobre um dos itens que ficou mais caro, que é o café, que todo mundo ama, inclusive eu. O Brasil, ele é o maior produtor e exportador de café do mundo todo. E nós tivemos 2 grandes mercados que descobriram o café e que não vivem mais sem o café brasileiro, que é o mercado da China e do Vietnã. Então o Brasil ele começou a aumentar ainda mais a venda desses produtos do café para esses 2 comércios, que é da China e do Vietnã. E, consequentemente, como ele vendeu mais para fora, diminuiu a quantidade para vender internamente no nosso país, aumentando o custo. Além, é claro, dos desastres climáticos, como enchentes e queimadas, que prejudicou a safra do café, e também a má-fé de produtores e empresários que simplesmente estocam café para aumentar o preço deles no mercado.